Olá a todos! Venho apresentar o trabalho da disciplina de Seminário de Ensino e Aprendizagem em Educação Matemática. O trabalho consiste em escolher uma dissertação e abordar a estrutura dela, como ela se desenvolveu e como ela se conecta com os conteúdos trabalhados ao longo da disciplina. A dissertação escolhida foi o uso da aprendizagem móvel e técnicas de gamificação como suporte ao ensino de matrizes, de Jorge Luiz Cremonte Filho. Foi uma dissertação feita pelo mestrado profissional em matemática em rede nacional da Universidade Federal de Roraima, em 2016. Então, sobre o que é este trabalho? Fiz alguns recortes ao longo do trabalho para tentar explicar como esse trabalho é relevante e, posteriormente, como ele se conecta com os conteúdos trabalhados. Primeiramente, aqui é um pequeno recorte do resumo do trabalho, que ele fala sobre a importância, como a gente tem hoje diversos aparelhos móveis, que são smartphones, tablets, que estão cada vez mais conectados à vida dos jovens. Então começou a se trabalhar com aspectos pedagógicos relativos à aprendizagem móvel e também técnicas de gamificação, principalmente pela popularidade de jogos digitais. E aí, nesse contexto, foi desenvolvido um aplicativo de perguntas e respostas, que também é chamado de quiz, e ele foi desenvolvido de acordo com os preceitos da aprendizagem móvel e também utilizando recursos motivacionais ligados à gamificação. E o tópico matemático abordado por esse aplicativo foi matrizes determinantes. E aí, quais foram os objetivos deste trabalho? O objetivo geral: desenvolver e validar um aplicativo que auxilie o usuário de smartphones e tablets no estudo de matrizes, baseando-se em conceitos de aprendizagem móvel e técnicas de gamificação. E como objetivos específicos, fazer um estudo das matrizes, ou seja, através do uso do aplicativo, na realidade tu vai estar trabalhando conceitos matemáticos ligados a matrizes. Estudar as linguagens de programação para o desenvolvimento de aplicativos, estudar e verificar a viabilidade das técnicas de gamificação e interligar a tecnologia com a educação através da aprendizagem móvel. E aí, para compreender como foi realizado, a gente tem que compreender um pouco da fundamentação. Eu escolhi não ir muito a fundo nem abordar diretamente a fundamentação da parte matemática em relação a matrizes, porque eu acho que não tem tanta conexão com a visão que a gente está querendo abordar aqui, que são as teorias de aprendizagem que estão conectadas com este trabalho. E aí, primeiramente, tem uma citação aqui interessante, um recorte sobre M-Learning, que também a gente pode traduzir como aprendizagem móvel, mas normalmente quando a gente vê na literatura internacional é esse o termo utilizado. E então, basicamente, quando a gente está falando de M-Learning, a gente está falando de qualquer método, qualquer metodologia, qualquer abordagem que trabalha com essa questão de dispositivos móveis e uma abordagem pedagógica diferenciada. E aí é bem interessante porque a gente tem alguns aspectos que não são obrigatórios, mas que normalmente estão conectados com essa ideia de M-Learning, que são mobilidade, interatividade, portabilidade, facilidade de uso e informação. Ou seja, normalmente vai ser algo que tu pode acessar em qualquer lugar, que tu vai ter alguma possibilidade de interação, não vai ser só algum conteúdo sendo jogado para ti. Portabilidade, que ele vai poder rodar em diversos sistemas operacionais. Normalmente a gente vê hoje em termos de sistemas operacionais móveis Android e iOS. A facilidade de uso, que não são normalmente programas extremamente complexos quando a gente fala de aprendizagem móvel. Eles tendem a ser bem simples para o usuário interagir, e também a questão de a informação em si necessária para a utilização e para o aprendizado já está autocontida dentro deste aplicativo. E aí um dado bem interessante que eu achei importante destacar, que são mais de 270 milhões de downloads de aplicativos pedagógicos em 2011,
que foi um aumento de mais de 1000%, segundo a Unesco, comparado com o ano de 2009. E tendo o contexto hoje da pandemia, essa dissertação é de 2016, não tem um contexto atual, tão atual assim, mas a gente pode certamente extrapolar que esse número deve estar muito acima hoje, provavelmente já na casa de bilhões. E aí, quando a gente fala de gamificação, é importante aqui, o autor do trabalho baseou-se em algumas ideias que demonstram que gamificação não é somente a criação do jogo, mas similar ao que a gente falou ali em aprendizagem móvel, a gente vai trabalhar com metodologias que vão abordar mecanismos de jogos em seus aspectos mais eficientes, envolvendo a criação ou adaptação da experiência do usuário com intenção de despertar emoções positivas, explorar aptidões pessoais ou atrelar recompensas virtuais ou físicas ao cumprimento de tarefas. E aí, complementando isso, então a gente vê que a gamificação muitas vezes é conectada com atividades onde é necessário estimular o comportamento do indivíduo. Nesse caso específico, quando a gente está falando de educação, a gamificação pode ser utilizada como uma estratégia para incentivar a interação. Eu acho que é o exemplo mais pertinente, que mais recorrente. E aí é importante frisar por que muitas vezes fica nesse eu acho, uma definição às vezes contradiz com outra, que gamificação ainda, na minha visão e na visão da maioria dos autores, é um campo que está sofrendo diversas definições, ainda está sendo elaborado mais profundamente. É relativamente recente. Se a gente for ver as primeiras citações do termo em si, gamificação, vem lá a partir do ano 2003, 2002, se eu bem me lembro. Então a gente tem basicamente um campo com menos de 20 anos de teoria realmente fundamentada por trás dele. E aí também a gente tem algo que a gente vai abordar mais profundamente posteriormente, mas quando a gente está falando dessa questão motivacional, a gente vai ter dois tipos de motivação: a intrínseca, que é algo interno, ou extrínseca, que é conectado com normalmente os princípios de recompensa. E aí, quais foram as conclusões obtidas? Bom, primeiramente eles têm aqui mostrar a estrutura do aplicativo em si. Essa seria a tela de abertura dele. Notem que ele já tem princípios visuais da gamificação. Tu já conecta ali como tu vai sair, seria ali o número 1, como tu vai jogar o número 2, ou apagar notas, seria apagar o score, seria o número 3 ali indicado. Então ele é bem simples, bem interativo. Isso seria já mostrado na tela do celular para o usuário interagir com os dedos, vamos dizer assim, diretamente, de uma forma bem tátil, tá? E aí qual é a ideia? A ideia é que o aluno escolheria um tema, e aí a partir desse tema teria uma tela de ajuda com definições dos conteúdos abordados, que vão ser abordados nessas questões. Então ele explica ali como funciona, e a partir disso, como se fosse um show do milhão, vamos dizer assim, o aluno poderia escolher uma resposta, e ela poderia estar errada ou poderia estar incorreta, e a partir disso ele teria um feedback visual e sonoro da pontuação que ele estaria obtendo. E aí o que esse aplicativo ocasionou? Ele foi testado com 97 alunos do ensino médio e verificou-se que 90% dos alunos que utilizam a tecnologia móvel para o estudo, eles realmente tiveram interesse. Então isso é extremamente importante, que a gente vê hoje em dia uma resistência para realmente interagir, para realmente estudar, é simplesmente aquela questão de o estudo para passar. Então, se desse escopo de 97 alunos, 90% deles realmente utilizar essa tecnologia, já se mostra como algo válido dentro desse contexto. E também é importante frisar que 40% desses alunos não apreciam normalmente matemática, mas 70% deles já jogam jogos digitais. E dentro desses 90% que realmente utilizaram o aplicativo, 95% deles
aprovaram o aplicativo como uma ferramenta de auxílio de estudo, e 90% avaliaram de forma positiva os recursos disponíveis pelo aplicativo. E aí o autor conclui que isso seria um indício consistente do caráter motivacional da gamificação na educação e da estratégia metodológica desse trabalho. E aí, como este trabalho se conecta com as abordagens de aprendizado estudadas? Bom, primeiramente eu acho que não tem como a gente escapar, quando a gente fala tanto de condicionamento, pensar no clássico experimento do cão. Mas, na realidade, a gente já tem um experimento também antigo, mas muito mais conectado com essa ideia de um feedback educacional, vamos dizer assim, que é a máquina calculada de Skinner, que é considerada uma das primeiras experiências de máquinas de aprendizado. Era um experimento bem rudimentar, onde basicamente tu tinha uma questão e a própria máquina poderia revelar para o aluno qual seria a resposta dessa questão. Então isso daria autonomia para o próprio aluno estudar e ter o feedback, ter o retorno do aprendizado dele. E aí é bem interessante quando a gente fala de gamificação, na realidade são vários elementos. A gente fala de recompensa, de motivação, mas são diversas ali nessa pirâmide, a questão de dinâmicas, de mecânicas e de componentes que podem facilitar essa motivação para realmente a pessoa interagir com o sistema que estamos construindo. E aí é interessante porque, se a gente for ver só aquela pirâmide, não parece que ela tem uma conexão tão grande com o que a gente abordou. Mas se a gente começa a ver as influências da gamificação, a gente vai ter basicamente dois elementos, que é o condicionamento operante, que é advindo do behaviorismo, que é esse condicionamento clássico que a gente já trabalhou em sala de aula, que todo mundo já teve algum tipo de experiência. Só para citar um exemplo simples, hoje, se vocês pensarem, e provavelmente vocês já devem ter tido a experiência de estar assistindo um filme por acaso e dar o barulho do WhatsApp, e vocês acham que é no celular de vocês, porque já tem aquele condicionamento que o barulho do WhatsApp condiz com alguém tentando dialogar com a gente, conversando em algum momento, mesmo que não esteja nem no mesmo ambiente que a gente. E a teoria da autodeterminação, que vai para outra vertente de aprendizagem, que é do cognitivismo, que, ao contrário do condicionamento operante, que vê muito o objeto de estudo, o aluno, o estudante, ou no caso do cachorro, como uma caixa preta, e tu condiciona muito do que tu vai fazer com as respostas da pessoa. Na teoria da autodeterminação, tu já tem que estudar mais profundamente o que motiva a pessoa, o que vem a partir dela, o que é intrínseco. Então, esses dois lados compõem de forma complementar as estratégias mais modernas em termos de gamificação. E aí é bem interessante quando a gente fala dessa motivação intrínseca, que ela tem pelo menos 3 elementos necessários, que seria a questão de autonomia, que é quando o estudante ou a pessoa, o objeto que está sendo estudado, tem sentimento de controle ali da situação. A competência, que é esse sentimento de maestria e necessidade de desafio, até tem muito a conexão com o conceito de flow ou estado de fluxo. E por fim, o relacionamento, que é um sentimento de conexão, de contexto, que tu realmente vê que aquilo que está sendo abordado, a forma que está sendo abordado, tem uma conexão com algo que tu tem interesse. Um dos frameworks que eu acho bem interessante de ser trabalhado quando a gente fala de gamificação seria o modelo Octalis. E ele trabalha com 8 elementos, e esses 8 elementos eles são interessantes porque a gente consegue prever diversas formas de atuação, seja de um aplicativo como o Instagram, que tem a forma, quais são os principais elementos em termos de gamificação, em termos de instigar o usuário a interagir com o usuário, e seja como essa divisão entre intrínseco e extrínseco. E também isso é bem interessante, que até contrapõe um pouco do trabalho ali onde ele falava só de sentimentos positivos.
é interessante que a gente consegue também trabalhar com sentimentos negativos. De certa forma, algo que te deixa ansioso pode te fazer interagir mais com um aplicativo, com uma experiência. Então, isso é bem importante quando a gente está falando de gamificação, é quebrar um pouco essa ideia que é só uma visão de recompensa e feedback, e começar a notar que existe todo um contexto para compreender como as pessoas se comportam, como elas interagem e quais são as melhores formas dentro da tua realidade, porque não existe uma fórmula para todos, para aplicar esses gatilhos, essas ferramentas, sejam intrínsecas, internas, ou extrínsecas, que têm conexão com o ambiente e com recompensa. E aí, com isso, quem tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre essa dissertação, deixo aqui o link e também algumas das referências que eu tive que resumir bastante para conectar no tempo, sobre gamificação em si e como aplicar ela não somente na educação, mas em diversos contextos. E com isso, agradeço a audiência. Muito obrigado.